Well, let's greet each other properly. Vamos começar esse negócio certo, então. Good evening. Boa noite. No, that's not good enough. Não tá bom ainda. Have you forgotten what the Bible says? Vocês esqueceram do que a Bíblia fala? This is the evening the Lord has made. Essa é a noite que o Senhor fez. You shall rejoice in it. A gente tem que ficar alegre. It's not an option. Não é opção. It's a commandment. É uma ordenança. Você precisa You ficar feliz. shall rejoice. Você tem que ficar feliz. Whether Dr. Grady's here or not. Se o Dr. Grady estiver aqui ou não, você tem que estar contente. So let's try that again. Vamos tentar de novo? Boa noite. A little better. É melhorzinho. Well, I'm glad to see you. É muito bacana ver vocês. I was hoping you'd be a little more happy to see me. Eu espero que vocês também estão contentes de me ver de novo. But you know, this really is my home. Essa é minha casa, de verdade. You know, I've been coming about 20 years. Faz 20 anos que eu venho para cá. Well, with the Lord's help, maybe it can be 20 more. 20 anos ou mais, acho. But tonight, Mas essa noite, you know that I'm a biblical scientific creationist. vocês sabem que eu sou um criacionista bíblico, cientista. I normally teach on science in the Bible, Eu normalmente falo sobre a ciência da Bíblia, but tonight's going to be a little different. mas essa noite vai ser um pouquinho diferente. I want to share with you a message that I think ties very well with the events that you're going to be doing soon. Olha, eu vou compartilhar com vocês uma mensagem que eu acho que ela está bem amarrada com os eventos que vocês estão tendo aqui na igreja, bem logo vocês vão fazer. So I hope you brought your minds with you. Então, traz as suas mentes aqui com a gente. As a matter of fact, let's pray about that. Vamos orar bastante sobre isso? Please pray with me. Então, vamos orar junto. Father God, Deus, Pai, creator of the universe, Criador do universo, through the power of your Holy Spirit, através do poder do Espírito Santo, in the name of your mighty Son, Jesus, e no nome do Teu Filho poderoso, we Jesus, commit this time to you. a gente entrega esse tempo nas Suas mãos. We share information. A gente está compartilhando informação. We lift up the name of Jesus, A gente eleva o nome de Jesus. that he may draw all people unto himself. Que Jesus possa atrair todas as pessoas para Ele. May what we share tonight E o que a gente vai falar aqui essa noite, touch the hearts and minds of those that are present. essas palavras que a gente vai falar aqui, que elas testem a mente e o coração de cada pessoa presente aqui. Encourage them in their faith, Encoraja cada pessoa aqui na sua fé, Senhor. that they may intellectually defend the faith. Para que elas possam intelectualmente defender a fé delas. And we ask this in the name of Jesus. E a gente te pede isso, Senhor, em nome de Jesus. Amen. Amém. Well, we're not going to talk science tonight. A gente não vai falar de ciência aqui essa noite. So something that has concerned me for a very long time. Tem alguma preocupação que eu tenho faz muito tempo. It amazes me how many people misquote the Bible. É uma preocupação que eu tenho há muito tempo, que as pessoas, elas interpretam errado a Bíblia. Even though they think they have memorized it correctly, Às vezes elas até memorizam os versículos corretamente, they'll still misquote it. mas elas não estão entendendo aquilo que elas estão falando. And perhaps it's because they want to think it says what they would rather be true. Às vezes o que acontece é que a gente lê aquele versículo e a gente quer que ele fale aquilo que a gente quer que ele fale. Than what it really says. A gente quer que seja do jeito que a gente pensa e não o que a Bíblia realmente fala. We're going to start with Matthew chapter 5. A gente vai começar com Mateus capítulo 5. This is the Sermon on the Mount. O Sermão da Montanha. We call it the Sermon on the Mount, A gente chama de Sermão do Monte, but actually it was a very private teaching. mas na verdade era um ensinamento bem privado. He was really teaching just his disciples. Jesus ele estava ensinando os discípulos dele. So, which of these two things did Jesus say to his disciples? Então, quais foram as duas coisas que Jesus falou para os seus discípulos? Blessed are the peacekeepers, O que Jesus falou? Será que ele falou, abençoados são os mantenedores da paz? or Ou blessed are the peacemakers, ele falou, abençoados são aqueles que criam a paz? for they shall become called the sons and daughters of God. Porque eles serão chamados filhos e filhas de Deus. Today, too many Christians think that Jesus said peacekeepers. Muitos cristãos pensam que Jesus falou que aqueles que mantêm a paz.
And one of the greatest problems in the Christian church, E um dos grandes problemas nas igrejas cristãs hoje, we have men and women who want to be peacekeepers. qual o grande problema? A gente tem homens e mulheres que querem ser mantenedores da paz, quer manter a paz, Rather than peacemakers. mas eles não querem construir paz. The same thing is true in secular society. Lá na sociedade secular, ali no mundo, ali fora é a mesma coisa. There are politicians who think that keeping the peace is more important than making the peace. Existem muitos políticos que acham que você manter a paz é muito melhor do que você criar a paz. For a moment, I'm going to speak as a citizen of the United States. Então agora eu vou falar como um cidadão dos Estados Unidos. The good news is that we are all citizens of the same kingdom, correct? A boa notícia é que nós somos todos cidadãos do mesmo reino, tá certo? Amen? Amém? So we're all citizens of the same kingdom. Então a gente é tudo cidadão do mesmo reino. But I'll speak as a citizen of the United States for just a moment. Mas um momentinho aqui eu vou falar sobre como um cidadão dos Estados Unidos. There have been recent presidents of the United States. Tem presidentes recentes dos Estados Unidos, Bill Clinton, Bill Clinton, Barack Obama, Obama, Joe Biden, o Biden, who thought that they should receive the Nobel Peace Prize e eles acham que eles tinham que receber o Prêmio Nobel da Paz, because they thought they were great statesmen. porque eles acham que eles são ótimos políticos e governantes. I would point out to you, Eu vou te falar uma coisa. no one can win the Nobel Prize unless they are an evolutionist. Você sabia que ninguém pode ganhar o Prêmio Nobel da Paz a não ser que ele seja evolucionista? Você sabia disso? That is an unfortunate truth. Essa é uma verdade terrível. And it will tell you where these men are coming from. E eu vou falar para vocês de onde esses homens vêm. I'll try to keep science out of it, though. Vamos deixar a ciência fora um pouquinho. But they thought that they should have won the Nobel Prize Eles acham que eles tinham que ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz. because they had kept the peace in various parts of the world. Porque eles, enquanto presidentes, mantiveram paz em vários lugares da Terra. But how did they do that? Mas como que eles faziam isso? Well, they sent American soldiers Bom, eles mandavam os soldados americanos, in combination with soldiers from the United Nations, em combinação lá iam junto com os soldados da ONU NATO, ou da OTAN. and they placed them between two warring factions. E aí imagine que tinha duas facções que estavam brigando, eles iam e colocavam esses soldados ali no meio, separando esses dois inimigos. For example, Por exemplo, Kosovo, lá em Kosovo, Israel, lá em Israel, Korea. na Coreia. In contrast to them, E ao contrário deles, there have been U.S. presidents before and after those houve presidentes americanos antes e depois deles, who, instead of illustrating peacekeepers, illustrate peacemakers. eles tinham uma intenção diferente. Ao invés de ser mantenedor da paz, eles queriam criar a paz. What is the problem with the peacekeeper way of thinking? Qual que é o problema de você ter uma mentalidade de manter a paz, de querer manter a paz de todo mundo? The problem is, if these soldiers are removed, O problema é, se você tirar aqueles soldados daquele lugar, then the warring factions just simply go back to killing each other. as duas partes inimigas, você remove o soldado do meio, eles voltam a brigar, certo? And why? Por quê? The answer is simple. A resposta é bem simples. These soldiers didn't make peace, Esses soldados, eles não construíram paz ali. they only kept peace. Eles só mantiveram a paz, percebe? It was a temporary thing, Era uma coisa temporária. an artificial prevention of further killing. Era uma prevenção artificial de maiores matanças. But the problem that caused the situation was not addressed. Mas o problema real, lá no fundo da situação, não foi resolvido. And the deeper-seated issues of religious warfare were not done away with. Por exemplo, os grandes problemas, as grandes questões lá dos problemas religiosos e guerras religiosas não foi resolvido, certo? Ladies, let me give you an example. Mulheres, eu quero dar um exemplo para vocês. How many of you have a pressure cooker in your kitchen? Quantos de vocês têm uma panela de pressão lá na cozinha? Got a pressure cooker? Panela de pressão? Thank you. Thank you. Tem? Obrigado. Have any of you ever seen what happens to a pressure cooker that suddenly lets go? Alguém de vocês já testemunhou quando uma panela de pressão explode? Oh, a few have. Alguns aí viram já. We have some experienced women here. Nós temos mulheres com experiência já aqui. And what happens? O que acontece? When the lid comes off unintentionally, Quando a tampa sai da panela de pressão sem querer, the steam trapped inside aquele vapor que estava lá dentro, explodes in a violent eruption, ele sai numa erupção violenta
it can destroy the kitchen. Pode até destruir a cozinha. And so, what are peacekeepers? They are those who keep the lid on the steam. O que o mantenedor da paz faz? Ele pega aquela tampa da panela de pressão e mantém ela ali, segurando, tá vendo? But as soon as the lid pops off, Mas assim que a tampa sai, there's a violent explosion. tem uma explosão muito violenta. And so, we see the same thing occurring in the church. E a mesma coisa está acontecendo na igreja. Situations develop in a local church, Você sabe que vai ter problemas e situações que acontecem numa igreja normal. and you can see the cannons pointed across the aisle at each other. E aí a gente começa a enxergar os pequenos canhões que uma pessoa aponta contra a outra. Now, there are people with decidedly different opinions São pessoas com opiniões diferentes. who sit on both sides of the aisle, Tem pessoas que sentam nos dois lados das filas. and they don't even look at each other. Aí elas começam nem olham uma para as outras mais. Or if they do, E aí se elas olham uma para a outra, they glare at them. elas começam a olhar e enfrentar uma com a outra. How many of you know what I'm talking about? Você sabe o que eu estou falando? Okay, you don't have to raise your hand. Não precisa levantar a mão. Just blink your eye. Mas pode só piscar o seu olho se você entende o que eu estou falando. I'm seeing some people blinking continuously. Eu estou vendo gente aqui piscando muito. I mean, think about it. Pensa bem. How many pastors, Quantos pastores, preachers, pregadores, deacons, ushers, até presbíteros, diáconos, choir members, pessoas do coro, cantores. have you ever heard them say this? Você já ouviu eles falarem? Oh, we shouldn't talk about that. Não vamos falar sobre esse assunto, não. So-and-so might be offended. Essa pessoa e aquela pessoa vai ficar ofendida. Or they say, Ou eles vão falar, oh, we can't talk about that. a gente não pode falar sobre isso. So-and-so might leave the church. Aquela pessoa e aquela pessoa, eles vão sair da igreja. Or they say, Ou vão falar ainda, oh, we can't change that. a gente não consegue mudar essa situação. So-and-so's aunt gave that piece of furniture to the church. A gente não pode mudar essa situação porque a tia daquele cara deu aquele aquele móvel para a igreja. Não vamos falar disso, não. Any of that sound familiar? Isso daí é familiar para alguns de vocês? It's all right, I can see by the smiles on your face. Eu consigo, pelo cheiro dos rostos de vocês, eu estou vendo. But a peacekeeper Mas aquele cara que mantém a paz, always guides the conversations away from the subjects that might cause strife. o mantenedor da paz, ele sente que aquela discussão vai causar problema e aí ele tira a discussão do problema, não fala do problema. Peacekeepers are compromisers. Aquelas pessoas que mantêm a paz, eles se comprometem com coisas erradas. They avoid confrontation at all costs. Eles evitam o confronto a todo custo. They are the inventors of what we call the no-talk rule. Eles são aqueles que inventaram aquelas regras que tem por aí agora. Não vamos falar sobre isso. They're experts at changing the subject, Eles são experts em mudar de assunto. preventing arguments, Porque ele quer evitar discussão e ofensas. and they misdirect conversations. E ele pega a conversa que estava indo numa coisa meio quente e ele coloca e leva para outro lado. The peace that is achieved by a peacekeeper is a pretend peace. O tipo de paz que o mantenedor da paz consegue é uma paz falsa. It's a momentary peace. É momentânea. The peace that is outward, external. É uma paz falsa de fora, ela é externa. It is incapable of changing anyone's heart or mind. Esse tipo de paz não consegue mudar o coração e a mente das pessoas. And the result of the no-talk rule E o que acontece com essa regrinha de não vamos falar sobre isso? actually allows wickedness to continue. A perversidade, a malignidade continua. It keeps dysfunctional families in an abusive cycle. Esse tipo de falsa paz mantém as famílias que são disfuncionais e que têm problemas, elas continuam num ciclo vicioso de coisas ruins. And peacekeeping may cause churches to avoid questioning sinful conduct. O que acontece? Quando você quer manter a paz, a igreja em si, ela evita falar sobre coisas que vão causar conflitos. That's the problem. Esse é o problema. But what is the cure? Qual que é a cura para esse tipo de coisa? The cure for all of this is that peacemakers will step forward and say, A cura para isso é que aquelas pessoas que constroem a paz, eles têm que dar um passo adiante e falar: there is a problem here, ei, pessoal, tem um problema aqui. and we need to solve it A right gente now. tem que resolver esse problema agora.
Peacemakers see a problem O criador da paz, ele enxerga o problema and immediately go to work to correct it, e imediatamente ele começa a fazer alguma coisa para tentar corrigir aquele problema. to seek reconciliation, Ele começa a buscar reconciliação entre as pessoas. to restore the people that are involved. Ele quer restaurar e a restauração das pessoas que estão envolvidas naquela situação. Peacemakers implement long-lasting solutions. Então, aqueles criadores da paz, eles implementam soluções que vão durar para sempre. When peacemakers do this, Quando eles fazem isso, they are often accused of being unloving, quando os construtores da paz tomam um passo adiante, muitas pessoas vão começar a acusá-los de que eles não têm amor. they're accused of being judgmental, Vão falar que eles estão julgando todo mundo. they are accused of being troublemakers, As pessoas vão acusá-los de causar problemas. they're accused of being legalistic, Eles vão ser acusados de ser legalista, fundamentalista. they are accused of being intolerant. Eles vão ser acusados de ser intolerantes. When a peacemaker points out an improper behavior, Quando um criador da paz, ele aponta um comportamento ruim, all too often they are vilified, as pessoas começam a falar que eles são vilões. and the guilty parties are given a pass. E você sabe que as pessoas que são culpadas naquela situação, todo mundo começa a elogiá-las e fala mal do construtor da paz. Let's think of some classic peacemakers in the Bible. Vamos pensar em alguns clássicos fazedores, construtores da paz na Bíblia. How about John the Baptist? João Batista, certo? He was a peacemaker, Ele era um construtor de paz. and he lost his head O que aconteceu? Ele perdeu a cabeça. because he called sin, sin. Ele perdeu a cabeça simplesmente porque ele falou que era pecado, o pecado. Jesus Jesus. is the Prince of Peace, Jesus é o príncipe da paz. but he called the Pharisees a den of vipers, Mas o que Jesus fez? Ele chamou os fariseus de um bando de víboras. and they crucified O him. que eles fizeram? Crucificaram Jesus. Most of the 12 apostles A maioria dos 12 apóstolos were martyred foram martirizados because they had the audacity to prick the conscience of men and women. porque esses apóstolos tiveram audácia e coragem de ir lá e cutucar a consciência de homens e mulheres. What did Jesus say? O que Jesus falou? Peacemakers do not keep their mouths shut when they see improper behavior. Os construtores da paz de verdade, eles não ficam calados quando eles estão vendo o problema. Instead, Ao invés disso, o que eles they fazem? are the ones who are willing to expose wrong conduct. Eles são aquelas pessoas que têm a coragem de expor as condutas e os comportamentos errados. In Matthew 5, verse 9, Lá em Mateus 5:9, Jesus speaking to his disciples, Jesus está falando com os discípulos dele. he said, "Blessed are the peacemakers, Ele falou: abençoados são aqueles que constroem a paz, because they will be called the sons and daughters of God." porque eles vão ser chamados filhos e filhas de Deus. In Matthew 5, verse 14, Lá em Mateus 5:14, Jesus said, "You are the light of the world. Jesus falou: você é a luz do mundo, vocês. A city on top of a hill cannot be hid." Uma cidade que está lá no topo da montanha, ela não pode ser escondida, certo? Jesus said that the sons and daughters of God, Jesus falou: filhos e filhas de Deus. they don't hide their light under a basket. Vocês não podem pegar e esconder sua luz debaixo ali da mesa. They set it on top of a hill Você tem que pegar a sua luz e colocar lá em cima da montanha, to be a beacon of righteousness. para que essa luz seja vista como uma forma de integridade, né, de caráter. Jesus said, Jesus falou: "Let your light so shine que a tua luz brilhe, so that people everywhere will see your good works para que as pessoas em todo mundo vejam o seu bom trabalho, a sua boa obra, and glorify your Father e in heaven." glorifiquem o Pai no céu. I'm very fond of John chapter 9. Eu gosto muito de João capítulo 9. It's the day after Tabernacles. É o dia dos tabernáculos. Sorry. Yeah. And it records what he said to his disciples. Bom, vamos ver o que ele falou ali para os discípulos dele. Jesus said that he was the light of the world Jesus falou que ele era a luz do mundo, while he was here. enquanto ele estivesse aqui na terra. But now he's gone back to heaven. Mas aí Jesus ia voltar para o céu. And he says, now we are to be the light of the world. Mas aí Jesus falou: vocês, nós aqui, vocês vão ser a luz do mundo agora. Now, I want to illustrate something that I can do here. Eu vou ilustrar uma coisa que eu consigo fazer aqui. A
Apostle and I love taking people to Israel. O apóstolo gosta muito de levar o povo para Israel. We love teaching the Bible in 3 dimensions. A gente gosta de ensinar a Bíblia em 3 dimensões. There's a big difference between reading the Bible in 2 dimensions and seeing it in 3 dimensions. Tem uma diferença enorme entre ler a Bíblia em 2 dimensões e ver a Bíblia acontecendo em 3 dimensões. And here we have a temple menorah. A gente tem aqui o menorá do templo. Many of you know that. Vocês sabem ali, ó, a maioria conhece. But in John chapter 9, Mas lá em João 9, when Jesus says, I am the light of the world, Jesus fala que ele é a luz do mundo, but I'm going to go back to the Father. mas eu vou voltar para o Pai, Jesus falou. And now you are to be the light of the world. E aí vocês vão ser a luz do mundo. What was he really saying? O que ele estava falando exatamente? He said, Ele falou, I am the Shamash. eu sou o Shamash. The Shamash is the central candlestick. Shamash é aquele candelabro ali do meio, aquela luz ali do meio. When you light a temple menorah, Então, quando você acende o menorá do templo, you light the central one first. primeiro você acende a luz do meio. And then you take the light and you light the other 6. Aí você pega essa luz do meio, pega essa luz e começa a acender as outras 6. And Jesus is saying, E Jesus está falando o quê aí? I am the light of the world. Eu sou a luz do mundo. I'm the central candlestick. Eu sou a luz do meio que você vê ali. I'm going away, Eu vou embora, but I'm going to transfer my fire mas eu vou transferir o meu fogo to you. para vocês. And you E are supposed to catch that fire Vocês precisam pegar esse fogo and be the light of the world. e ser a luz do mundo. And we are to be the light of the world as he is the light. Nós somos a luz do mundo, assim como ele é a luz. Now, light and darkness cannot live together. Você sabe que luz e escuridão não pode ser junto, certo? Light always fills the void of darkness. A luz, ela sempre vai e ela preenche o vazio da escuridão. Darkness is only the absence of light. A escuridão nada mais é do que a falta de luz, certo? Darkness does not have substance. A escuridão não tem substância. And therefore, Por isso, why should we be afraid of it? por que a gente tem que ter medo da escuridão? Darkness is just a void. A escuridão, ela só é uma coisa do nada. But light will fill that void. Mas o que a luz faz? Ela entra e ela preenche aquele nada. And we're to shine his light into the darkness. Então nós temos a obrigação de brilhar a luz dele naquela escuridão. So that those who are deceived may receive truth. Para que a gente brilha a luz dele naquela escuridão? Para que as pessoas que estão sendo enganadas possam receber a verdade. Matthew chapter 5, Lá em Mateus 5, verse 13. versículo 13, Jesus speaks about those who are unwilling to be peacemakers. Jesus está falando sobre aquelas pessoas que não querem ser construtores da paz. They're unwilling to shine the light of truth. Pessoas que não estão afim e não querem brilhar a luz da escuridão, na escuridão. And Jesus says this, E aí Jesus fala, you are the salt of the earth. vocês são o sal da terra. But if the salt has lost its savor, Mas se o sal perde o sabor, well, how's it going to salt anything? como que ele vai salgar alguma coisa? It is therefore good for nothing. Esse sal fica bom para nada. The only thing it's good for is to be cast out into the street. A única coisa que a gente vai fazer é pegar esse sal e jogar fora. In essence, he says it's only good for street paving. Então Jesus fala, eu falando aqui, que esse sal vai ser bom só para jogar no asfalto. Now, salt is good, O sal é bom, especially on churrasco. especialmente no churrasco. I love coming to Brazil. Eu amo vir para o Brasil. I come for the people first. Eu venho aqui para falar com as pessoas I primeiro. want you to know that's Eu quero que absolutely vocês true. saibam, é absoluta verdade. Eu venho por causa das pessoas primeiro. I come for the people first. Primeiro eu venho por causa das pessoas. Churrasco second. Churrasco depois, segundo. But salt is good. Mas o sal é bom. Think about it. Pensa bem. Salt prevents spoilage by preventing decay from bacteria, fungi, mold. O sal, ele evita que as bactérias, que tudo que coisas ruins, os fungos, os fungos, eles se proliferem. Então, ele mantém o alimento bom. And ultraviolet light sanitizes. E a luz ultravioleta, ela faz o que? Ela limpa. É como se fosse uma coisa que ela fica bem sanitário, né? Fica bem limpinho. Ultraviolet light kills bacteria. Você sabia que a luz ultravioleta, ela mata as bactérias? Ultraviolet light
destroys that which corrupts. A luz ultravioleta, ela destrói as coisas que deixam os alimentos podres. We are to be the light of the world. E nós temos que ser a luz da terra. Did you know you're supposed to be an ultraviolet light? Você sabia que você tem que ser uma luz ultravioleta? And you're to be salt. E você tem que ser sal. Salt and light are confrontational. O sal e a luz, eles confrontam, certo? They are confrontational with their environment because they both prevent decay. Olha, tanto a luz quanto o sal, eles confrontam o ambiente que eles entram. Por quê? Porque eles não deixam as coisas ficarem podres. Now, peacekeepers Agora, aquelas pessoas que só mantêm a paz, are loved elas são amadas no mundo. because they go around loving everybody. Porque elas vão ali no mundo, vivendo a vida, amando todas as pessoas. They say, God is omni-loving. Eles vão falar sempre, os mantenedores da paz, ai, Deus é amor. And I agree with that. Eu concordo com isso. However, Mas people also forget as this. pessoas também se esquecem. Peacekeepers forget that the God who is all loving is also the God who is all judging. Essas pessoas que são os mantenedores da paz, eles se esquecem de que Deus, esse mesmo Deus que é todo amor, ele também é todo julgamento. In Judaism, God is the king of the universe, Lá no judaísmo, Deus é o rei do universo, but he's also the judge of the universe. mas ele é também o juiz do universo. Yes, he's all loving, Ele é amor, sim, but he's also all judging. mas ele também é juiz. This is in order to complete his righteousness. Por que isso? Porque Deus precisa completar a integridade dele, o amor dele. And in Ezekiel, Lá em Ezequiel chapter 3, 3, verses 18 and 19, os versículos 18 e 19, God said this, Deus falou o seguinte, olha só. and this is Dr. Grady's paraphrase, E aqui é a parafrase do Dr. Grady, ele vai falar com as palavras dele, tá? but in Ezekiel chapter 3, Mas lá em Ezequiel 3, God essentially says this, Deus falou o seguinte: peacekeepers will be held accountable for the sins of the wicked. aqueles mantenedores da paz, eles vão ser responsáveis pelo pecado daqueles, dos ímpios, dos pecadores. Because they didn't warn the wicked. Porque eles não falaram a verdade para os ímpios. But peacemakers Mas aqueles construtores da paz, will not be held accountable because they have done what God told them to do and they warned the wicked. aqueles que constroem a paz, eles não vão ter responsabilidade sobre o pecado dos pecadores do mundo. Por quê? Porque eles avisaram, eles falaram para os pecadores o que estava acontecendo. Peacemakers Os construtores da paz, are confrontational, eles confrontam as coisas. but they are confrontational in a loving way. Mas eles confrontam as coisas e as pessoas de uma maneira amorosa. Think with me for a moment. Pensa um pouquinho aqui. Truth without love is harsh. Se você tem a verdade, mas você não tem amor, você tem dureza. But love without truth encourages compromise. Mas se você tem amor e você não tem a verdade, você se compromete com coisas ruins. The Apostle Paul said O apóstolo Paulo falou, that he was teaching faithful men and women ele estava ensinando homens e mulheres fiéis in order that they would go out and teach others. para que esses homens e mulheres saíssem para ensinar as outras pessoas. You can take a look at Matthew 5:19. Vamos lá olhar para Mateus 5,19. Paul said this, Matthew 5? Matthew 5:19. Mateus 5,19. Paul said this, Paulo falou o seguinte: the message doesn't change. a mensagem não muda. God is not a compromiser. Deus, ele não se compromete com coisas ruins. His law is the same yesterday, today and tomorrow. Deus, ele não muda, ele é sempre o mesmo ontem, hoje e amanhã. Peace is far more than the absence of conflict. Você sabe que a paz é muito mais do que simplesmente você não ter conflitos. Não é isso, paz. Peace is actually the presence of righteousness. A paz nada mais é do que a presença verdadeira da integridade, do caráter. True peace produces a relationship that brings enemies together. A paz verdadeira, ela produz um sentimento de que é capaz de unir dois inimigos. You can stop fighting without righteousness. Você não consegue parar de brigar se você não tiver bondade, integridade ali no meio entre vocês. But you cannot live peacefully without righteousness. E você não consegue viver em paz se você não tiver integridade de caráter, certo? Bondade.
righteousness puts an end to the desire to harm others. Sabe quando você tem vontade de prejudicar os outros? Aí vem a integridade dentro de você e ela para com esse sentimento dentro de você. Righteousness ministers love that produces harmony. A integridade, o caráter, ela produz amor. E esse amor vai produzir harmonia entre as pessoas. And when a person's life has been redeemed through God's forgiveness, E aí quando a vida dessa pessoa ela teve uma redenção através do perdão de Deus, they experience genuine love in their heart. essa pessoa começa de repente a experimentar amor genuíno, de verdade dentro do seu coração. Then true peace can come into them. E aí o que acontece? A verdadeira paz começa a preencher essa pessoa. Again, when you read the Beatitudes, Quando você lê as Beatitudes ali em Mateus 5, you realize that if those who follow them are blessed, você percebe que se as pessoas seguem as palavras de Jesus e são abençoadas, it must be because they are unique. é porque essas pessoas são únicas, elas são especiais. They stand out from others. Essas pessoas que seguem as palavras de Jesus, elas são diferentes no meio da multidão. Now I warn you, Eu quero te falar uma coisa. it has to be difficult to be a peacemaker. É difícil ser um construtor de paz, não é fácil. Or why would an individual be singled out for a special blessing? Por que você é tirado de lado, você é deixado de lado por uma bênção especial? Being a peacemaker is hard work, Escuta o que eu vou te falar, você construir paz vai te dar trabalho, but mas it's necessary. é necessário para você. It's a necessary process É um processo necessário para você. because we are dealing with the hearts of men and women. Porque nós estamos lidando sempre com corações de homens e mulheres. People do not want to die to their own desires, Nenhuma das pessoas, ninguém quer morrer para os seus próprios desejos. Ninguém quer isso. and they don't like being confronted. As pessoas não gostam, ninguém gosta de ser confrontado. But peacemakers are pure in their motives. Mas aqueles construtores da paz, os motivos que eles têm para lidar com as pessoas são motivos puros. Think about the prophet Isaiah. Vamos pensar sobre o profeta Isaías. He said, Ele falou, "Woe is me." olha para mim. Before he said, Antes ele falou, "Woe unto you." ele falou, se vier a desgraça sobre mim, vai vir sobre você também. Eu tenho que falar. Peacemakers are willing to move into a conflict. Os construtores da paz, o que eles fazem? Eles tomam um passo e movem em direção ao conflito. Even when their flesh doesn't want to, E olha, a carne dos construtores da paz não vai querer confronto, não vai. because they love God, Mas eles amam Deus e eles vão adiante. they love His word Eles amam a palavra de Deus above all else. acima de tudo. Peacemakers exhort and rebuke. O que os construtores da paz fazem? Eles vão lá e eles exortam as pessoas quando estão erradas. They're long-suffering, in season and out. Eles estão sempre sofrendo, tanto agora quanto depois. You might go to 2 Timothy chapter 4, Lá em 2 Timóteo capítulo 4, verses 2 through 5. versículos 2 até 5, ele fala. And there you'll see the same truth. Você vai ver exatamente a verdade que eu estou falando para vocês. But peacemakers are not appeasers. Os construtores da paz, eles não falam mentira, eles não são puxa-saquinhos. They will stand when others may be compromising. Aqueles que constroem a paz de verdade, eles vão falar a verdade, vão ficar em pé, enquanto todo mundo está falando alguma coisa diferente. But they do it in order that they may bring a lasting change. Mas por quê? Qual é o motivo dele fazer isso? Porque ele quer mudanças eternas na vida daquelas pessoas. They are willing to expose heresy, Eles vão lá e expor a heresia, as coisas erradas. willing to expose a lack of faith. Eles vão lá e expõem quando tem falta de fé. Two of my favorite peacemakers, Olha, dois dos meus grandes fazedores e construtores de paz Caleb and Joshua. são o Josué e o Caleb. And again, I would take you to the Gospel of John, E aí, de novo, eu vou falar para você, vamos lá para o Evangelho de João. chapter 15, Lá no capítulo 15, verses 8 through 20. os versículos 18 a 20. And Jesus talked about how the world hated and persecuted him. Jesus está falando ali, como que o mundo ia odiá-lo e persegui-lo. But he also said Mas ele falou também the world would hate and persecute his followers. que o mundo ia odiar e perseguir os seguidores dele também. When we are not being persecuted, Se você e eu não estamos sendo perseguidos,
Perhaps Talvez it's because we're not following his teachings. é porque a gente não está falando e não está vivendo os ensinamentos dele. The real question becomes, A questão verdadeira, do we love people enough vamos pensar aqui, será que eu amo as pessoas o bastante to tell them the truth? para contar a verdade para essas pessoas? Jesus did, Jesus amava and they crucified him. e crucificaram Jesus. Now, according to the law and tradition, Então, de acordo com a lei e a tradição, above the head of the prisoner acima da cabeça do prisioneiro that was being crucified que estava sendo crucificado ali, was the crime or crimes that they were being crucified for. falava ali acima da cabeça qual era o crime que aquela pessoa tinha feito. What was the crime listed above the head of Jesus? Qual que era o crime que estava acima da cabeça de Jesus escrito ali? Telling the truth. Falar a verdade. That was his only crime. Era o crime dele, o único crime que ele fez. He told the world the truth. Ele falou a verdade para o mundo. And peacemakers lead others to have peace with God. E aqueles construtores da paz, eles levam as outras pessoas a ter paz com Deus também. Peacemakers are willing to do the tough things. Os construtores da paz estão dispostos a fazer coisas difíceis. People who teach truth and apply it to the hearers' lives are true peacemakers. As pessoas que falam a verdade, aplicam essa verdade na vida delas e nos outros ali em volta, são verdadeiramente aquelas pessoas que constroem a paz. I end by simply pointing out to you. E eu vou terminar aqui falando uma coisinha para vocês. I'm here to encourage you Eu tô aqui para incentivar você. to always strive to be a peacemaker Olha, sempre eu vou tentar ser um fazedor de paz, um construtor de paz. in whatever you do. Tudo que você for fazer na tua vida. When you are a peacemaker, Quando você constrói paz, you take the message of the Prince of Peace você pega a mensagem do príncipe da paz and you shine the light into the void, into the darkness. e você brilha a luz naquela escuridão, naquele vazio das pessoas. I'm not going to ask you to say it out loud. Eu não vou pedir para você falar isso em voz alta. I'd just like you to think in your head. Eu quero que você pense aqui na sua cabeça. Do I resolve to be a peacemaker in the future? Eu estou tomando uma decisão de ser um construtor da paz a partir de agora, no futuro? Because if you become a peacemaker, Porque no momento que você se torna um construtor de paz, you will fulfill the teachings of Jesus. você vai cumprir os ensinamentos de Jesus. And you will bring the light into the darkness. E você vai começar a trazer luz para a escuridão. And as a result, E como resultado disso que você vai fazer, people will be saved, as pessoas vão ser salvas, healed, vão ser curadas and delivered. e vão ser libertadas. Amen? Amém? Posso? Posso? Thank you. Dr. Grady pediu para que eu fizesse essa parte e hoje de manhã nós tivemos um grande mover de Deus aqui dentro. Eu queria primeiro falar com vocês, porque nós estamos caminhando já há 4 semanas falando sobre a nossa campanha Destruindo a Iniquidade, e eu nem imaginava qual seria o tema que ele ministraria aqui no domingo. Tanto é que eu falei com vocês na quinta-feira que eu não pregaria na igreja nesses dias até o dia da campanha, então para guardar a palavra, mas essa palavra está totalmente direcionada para aquilo que nós vamos fazer na nossa campanha. Nós não nos livraremos da iniquidade se nós não assumirmos uma posição, uma postura de sermos construtores de paz. Se nós somente formos mediadores de paz, né? Pessoas que ficam vendo a paz, mas eu não vou falar sobre isso. Eu não sei se você sabe, mas escute, eu vou falar uma coisa com muito amor, como um pai espiritual desse ministério. O mundo tem nos ensinado isso. O mundo tem nos calado. O mundo tem nos feito ficar quieto. E nós estamos aprendendo a ficar quieto. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Já teve muitas situações que eu já olhei e eu falei assim, não vou falar nada porque isso vai arrumar confusão. Você já falou alguma vez isso na sua vida? Sim ou não?
Todos nós. E a verdade é que nós não resolvemos, né? A gente deixa só a tampa lá, em cima daquela situação, e uma hora ela vai explodir. Ela vai explodir. E se nós queremos resolver problemas, nós precisamos aprender a tratar o assunto e a resolver com amor. Com amor, mas nós temos que resolver. O mundo tem nos pressionado a ficarmos quietos, a nos calarmos. Vocês viram que esse assunto de diversidade que existe na Terra, quando se fala de diversidade de gênero, eles podem falar o que eles pensam, mas nós não podemos falar o que nós pensamos. Diversidade e liberdade é deles, nós não podemos, nós temos que ficar calados. Deixa eu contar uma coisa para vocês, não sei se vocês sabem, mas há mais ou menos 2, 3 meses atrás, eu não tenho a informação correta, o preparador físico da seleção brasileira de basquete, ele numa reunião informal, ele falou que ele era contra o aborto. E chamaram ele, vocês não viram isso em nenhum lugar, né? Chamaram ele e mandaram ele embora da seleção brasileira, porque ele se manifestou contra o aborto, num lugar, não diante de uma rádio, de uma televisão com microfone, ele simplesmente disse que ele era contra o aborto. Aí o técnico da seleção brasileira, feminino, chegou e falou assim: ei, vocês vão mandar ele embora? Para me mandar também, porque eu também sou contra. E mandaram ele embora também, 3 meses antes das Olimpíadas. Ou seja, fique quieto, não abra sua boca. E nós estamos aprendendo que o melhor é ficar calado. Quanto mais quieto, menos confusão. Só que nós recebemos uma palavra aqui e eu venho falando com vocês sem saber dessa palavra. Eu tenho falado para vocês com uma linguagem de brincadeira, né? Eu falo, olha, esse nosso tempo de quebrar a iniquidade vai ser um perereco, né? Vai ser um ralador aqui, porque nós vamos tratar em assuntos de verdade, nós vamos entrar no assunto. Isso vai nos incomodar. Porque quem quer construir paz não pode ficar passando a mão e falando assim, olha, essa situação do seu casamento vai empurrando. O casamento vai acabar lá na frente. Quantos pais viram os filhos fazendo coisas erradas e não falaram nada? Porque vai arrumar confusão. E agora a confusão chegou. Agora a cobrança chegou, a fatura chegou. Às vezes eu vejo minha esposa, né? Eu tenho um netinho, vocês sabem disso, os mais novos que estão aqui na igreja, eu sou o vovô. E minha filha é mamãe de primeira viagem. Mas eu já tive 2. E às vezes a Cristiane fala algumas coisas para mim. Eu tenho 2 opções. Ou eu fico quieto e não arrumo confusão, ou eu falo o que eu tenho que falar. Adivinha qual que eu vou optar? Eu vou falar. Eu falo para ela, filha, no mundo tem 8 bilhões de pessoas. Vai fazendo que vai dar certo. Agora você vê seu filho fazendo uma coisa errada, sua filha fazendo uma coisa errada, aí você vai para casa e você fica com aqueles jargões do demônio no seu ouvido. Briga de marido e mulher, ninguém mete. O casamento é deles, deixa eles que eles se viram. Não fala nada que você vai arrumar confusão na casa da tua filha, do teu filho. E assim nós vamos sendo calados. Nós vamos sendo calados. E nós não podemos falar da verdade. Nós não podemos falar da verdade. E a verdade tem que ser falada com amor, numa forma de construir, mas ela tem que ser falada. O texto que ele mencionou de Ezequiel capítulo 3 é muito sério, irmãos. Porque em Ezequiel Deus está falando assim: se você vê o ímpio cometendo pecado e você não falar que ele está errado, eu vou cobrar o sangue dele de você. Uau! Mas a gente gosta dos versículos do Novo Testamento, né? O Senhor é aquele que abre as portas, todas as coisas Ele vai fazer para mim. Ele é aquele que faz infinitamente mais do que tudo quanto eu penso, né? No Velho Testamento Ele é meu pastor e nada me faltará. Mas tem muitos outros versículos que são verdades. Importa que cada um comparecemos perante o tribunal de Cristo e cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, 10. Nós vamos prestar contas. Então eu não posso ver minha filha fazendo uma coisa errada e falando assim, é ela e o Rafael, eles que se virem. Não. Eles vão ficar bravos comigo, mas eu vou falar. Eles podem não gostar, mas eu vou falar. Vou falar com amor, vou falar tentando construir.
Porque se eu não falar, olha bem para mim, se eu não falar, o que as pessoas fazem? Vão lá no Google e fica no Google vendo o que elas querem. Sim ou não? Como consertar o casamento em 7 passos. Como deixar de ser pobre em 21 situações, em 21 decisões. Porque hoje tem tudo no Google. Deixa eu falar uma verdade. Nós temos tudo na Bíblia. Nós temos tudo entre nós. Nós podemos tratar as coisas num alto nível. Nós temos que tratar os assuntos. Eu queria chamar aqui para frente os pastores, os presbíteros, por favor. A nossa liderança vem aqui para frente. Nós vamos orar. Nós vamos orar com você que precisa tomar decisões na sua vida. Não é para arrumar confusão na sua casa, mas você precisa se posicionar com relação à verdade. Porque você sabe que tem coisa que está te incomodando. Tem gente que não consegue dormir por causa de certas situações. E você fica só mastigando aquilo, só ruminando, né? E aquilo... Não, você tem que pedir para Deus palavra de sabedoria. Sabe, os dons espirituais, olhe para mim, por favor. Os dons espirituais envolvem palavra de sabedoria, discernimento de espírito, palavra de conhecimento. O que é isso? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. É eu ter um poder de Deus sobre a minha vida para que eu possa te ajudar naquilo que você precisa, mas no nível de Deus, não no meu nível. Porque eu não quero apontar o dedo para você, eu quero te dar um caminho. Feche os seus olhos antes de nós orarmos. Eu vou continuar ministrando o seu coração. Será que tem alguma coisa na sua vida que você olha e fala: Senhor, eu preciso me posicionar nisso, eu preciso tratar isso na verdade. Eu preciso resolver essa questão do meu casamento. Preciso tratar isso na verdade. Não está bem assim. Nós estamos nos afastando. Estamos na mesma casa, na mesma cama, no mesmo quarto, mas cada vez mais longe um do outro. Você precisa resolver isso. Você precisa pedir para Deus sabedoria e você ser um construtor de paz e falar: não, vamos resolver isso. A situação do nosso casamento não está bem. Eu quero que ela volte a estar bem. Eu quero que fique cada vez melhor. O seu filho, o seu amigo, você precisa falar para Deus: Senhor, me dá uma palavra de sabedoria, me dá conhecimento, me dá discernimento de espíritos, para que eu possa trabalhar essa situação e aqueles que estão à minha volta sejam abençoados pela verdade. Eu quero orar com você nessa noite, com você que muitas vezes está se sentindo fraco, eu preciso fazer algo, mas eu não sei como começar. Começa, sabe como? Pedindo a bênção de Deus. Começa tomando posição, se levantando diante dos céus e falando para Deus: Senhor, eis-me aqui. Eu quero, mas eu não sei o que fazer. Mas eu me coloco nas tuas mãos agora para avançar. A palavra de hoje, irmãos, ela nos prepara para a nossa campanha de jejum. Porque nós vamos tratar as coisas aqui no nível de verdade. Sempre tratamos, mas vamos de forma muito aberta. Então, se você nessa noite você precisa que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça com óleo e te abençoe, porque nós queremos profetizar sobre a sua vida palavras de consolo, palavras de encorajamento, palavras de convencimento que vem do Espírito para você. Então, se você precisa de uma oração para tomar decisões, no meio da minha oração eu peço que você fique em pé e venha para frente, tá bom? E você receba a oração que você precisa. Mas eu queria que toda a igreja ficasse em pé, por favor, porque nós vamos ter esse tempo de oração juntos, porque talvez você não precise vir para frente, mas você deve orar aí onde você está. A verdade é a seguinte: o apóstolo Paulo nos ensina
que nós somos pedras vivas de um edifício. A verdade é que nos ensinaram que esse lugar feito de parede não é a igreja. Só que Paulo nos ensina em 1 Timóteo como nós temos que aprender a agir dentro da igreja, dentro do lugar onde nós nos reunimos, dentro da nossa assembleia, assembleia de santos. A palavra assembleia quer dizer reunião de santos. Então, ainda que esse lugar seja um lugar de paredes, esse lugar é um lugar santo. Esse lugar é um lugar separado para Deus, onde o Espírito de Deus se move entre nós. Então, que você se aproveite dessa verdade e que você saiba que o Senhor está aqui com seus anjos, no meio da igreja, no meio da assembleia dos santos. Ele é a pedra principal desse edifício, não desse de parede, mas do qual Ele construiu através do seu corpo, do seu próprio corpo. Então que você participe. Se você não vier para frente, que você aí busque ter santidade para falar com Deus e pedir para que Deus te encoraje e leve você a ser um homem vibrante, um homem encorajador, um homem que leve a verdade para as pessoas. Vou orar por quem precisa e vou orar pela igreja. Se você precisar, você vem para frente, amém? Amado Deus, nós queremos nesse momento abrir esse tempo diante dos teus olhos que são santos, os teus olhos que são poderosos, ó Deus, que são como chamas, ó Deus, labaredas de fogo. Que o Senhor possa realmente agora estar olhando para nós e purificando esse momento na nossa vida, abençoando o momento da nossa vida. Que o Senhor abençoe os meus irmãos que virão à frente, que estão vindo à frente, e que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe para tomarmos decisões, ó Deus, onde o casamento, a família, os filhos serão transformados pelo nosso posicionamento, ó Deus, em construir a verdadeira paz. Ó Deus, que o silêncio, que o medo que é gerado no meio da família, eu não vou falar nada para não arrumar confusão. Senhor, retira essa palavra maldita, mentirosa do nosso meio e coloca a verdade, uma verdade de amor. Coloca amor no coração dos teus filhos, das tuas filhas, para que no meio do amor, no meio da palavra amorosa, palavra santa, os filhos, maridos, esposas, sejam totalmente transformados pelo teu poder. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo que o Senhor venha com a graça sobre cada um que está aqui nessa noite, e que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos, ó Deus, ser construtores dessa paz, de uma paz genuína, que venha abençoar, ó Deus, a nossa casa. Então, Senhor, eu peço que o Senhor arranque toda ação demoníaca da nossa família, toda ameaça, todo filho que ameaça, todo marido ameaçador, toda esposa ameaçadora, toda opressão, toda a opressão que é gerada dentro da família, que faz os teus filhos calarem. Senhor, em nome de Jesus, traz sobre os teus filhos uma unção de graça, de poder, para não ficarem quietos diante dessa situação, mas para com amor, Senhor, cheio de graça, cheio de poder, eles possam levar a palavra de vida para todos aqueles que precisam, Senhor. Ó Espírito de Deus, eu peço que o Senhor tome a nossa vida, que o Senhor tome o nosso coração. Ó Deus, como Tu mesmo nos ensina na Tua palavra, o nosso coração é enganoso, Senhor. O nosso coração, como a Tua filha falou aqui na tradução, nós muitas vezes queremos fazer com que a Tua palavra seja a verdade que nós queremos, mas nós queremos a Tua verdade, Senhor, porque a Tua verdade liberta. Ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa os meus irmãos, para que eles estejam cheios de ousadia, que eles sejam cheios de coragem, cheios de graça, cheios de palavra de conhecimento, cheios de palavra de sabedoria. Batiza o Teu povo com o Teu fogo, Senhor, batiza com dons espirituais, para que eles sejam usados no Teu poder, Senhor. Igreja, peça para Deus, fale para Deus: Senhor, me dá palavra de sabedoria. Fale para Deus: Senhor, me dê palavra de revelação.
Senhor, me dá os dons que eu preciso para levar a verdade para aqueles que estão à minha volta. Oh Pai, nós ouvimos uma frase aqui, Senhor Deus, tão séria, Senhor. Oh Deus, que palavra o Senhor trouxe para nós. Quanto que nós amamos as pessoas que estão ao nosso lado, ao ponto de nós levarmos a verdade para elas. Ó Deus, nós muitas vezes dizemos que amamos os nossos filhos, muitas vezes nós dizemos que amamos o nosso cônjuge, nós amamos a igreja, nós amamos as pessoas, mas nós não falamos a verdade para elas, ó Deus. Nós nos omitimos. Senhor, tira isso de dentro de nós, tira isso de dentro de nós, Senhor. Nós cremos na verdade. O Senhor disse que as pessoas conheceriam a verdade e que a verdade libertaria, Senhor, e o Senhor é a verdade. Ó Deus, abençoa-nos com a Tua verdade, Senhor. Igreja, peça para Deus o que você precisa. Você está num ambiente santo, você está dentro da unção de Deus, na casa do Senhor. Peça para Deus: Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Tiago capítulo 1, o Senhor Deus nos diz na sua palavra: se alguém precisa de sabedoria, peça para Deus, que a ninguém Ele impropera. Ele sempre vai dar aquilo que nós precisamos, uma vez que seja algo bom. Batiza, Senhor, batiza com fogo, batiza com línguas, batiza com graça, batiza com conhecimento, batiza com revelação, batiza com discernimentos. Oh Deus, traz a Tua graça sobre nós, traz a Tua graça sobre nós, Senhor. Ore balabas shore kendere lebayas. Ore balabas suriandere lebalabas shara kandara labas. Ore balabas shara labalas. Ore basiri kendere lebalabas. Oh Espírito de Deus, faz a Tua vontade, Senhor. Completa a Tua vontade em nós. Eu queria que você, ainda nessa noite, você falasse para Deus: Senhor, se você tiver que pedir para Deus perdão nessa noite, se você tiver que falar para Deus: Senhor, perdoa-me pela minha fraqueza, pela minha timidez, sabe, Apocalipse capítulo 22, quando Deus fala lá, Jesus fala que nos céus não vai entrar covarde, não vai entrar efeminado, não vai entrar os abusadores. Está lá em Apocalipse 22. Quando Deus fala isso, Ele não está falando de você, um filho de Deus, que muitas vezes tem uma atitude medrosa, covarde. Ele está falando daqueles que o negam, que o abandonaram, que usaram de forma maligna as suas vidas, covardes, para fazer mal para outras pessoas. Mas entenda como para Deus a covardia é algo tão sério. Porque a covardia, irmãos, é uma falta de fé, é falta de confiança em Deus. Quando Moisés estava com o povo diante do Mar Vermelho, Moisés chegou para falar com Deus, e Deus olhou para Moisés e falou assim: por que você está vindo até mim? Fale para o povo marchar, toma a tua posição. Talvez você nessa noite tenha que falar para Deus: Senhor, me perdoe pelos momentos que eu fui covarde, pelos momentos que eu tive medo. Você pode fazer tua oração agora silenciosa, você para Deus, falar para Deus: limpa o meu coração, Senhor. Eu quero ter confiança em Ti, eu quero depender totalmente de Ti, Senhor. Eu confesso o meu pecado nesta noite, de medo, de covardia, e peço que o Senhor me encha com a Tua graça. Senhor Deus, eu quero Te agradecer pela palavra desta noite. Quero Te agradecer pela vida do Dr. Grady, Senhor, por ele ter deixado o seu país, sua esposa, que não está bem de saúde, mas ele tem vindo, Senhor, até aqui para nos trazer o Teu recado, e nós o recebemos nesta noite, Senhor.
como palavra de Deus. Senhor, faz-nos ser construtores de paz. Faz-nos ser construtores da paz. No trabalho, onde estivermos. Dá-nos a palavra certa, a medida certa. Coloca sal na nossa boca, para que nós tenhamos a medida certa do que falar. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa, Senhor, cada marido que está aqui, cada esposa, cada filho. Abençoa os nossos relacionamentos, para que nós vivamos na verdade, numa construção de verdades. Eu abençoo o teu povo, Senhor, e peço que o Senhor guarde cada um na volta para a sua casa. Eu os abençoo e peço que o Senhor nos prepare para esses dias que vamos andar juntos na verdade, e que nós possamos construir essa verdade, e dessa forma vivermos o teu shalom, a tua paz. Nós não queremos a paz como o mundo nos oferece, mas queremos a paz que o Senhor nos dá. Então, Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória. Adoramos ao Senhor Jesus que está sentado no trono, ao Cordeiro. Ao Senhor Jesus damos a honra e a glória pelos séculos dos séculos. E pedimos a tua bênção para essa semana e para essa nossa preparação de jejum. Obrigado, Senhor, pela Liliane, pela forma como ela traduziu, com tanta empolgação, tanto amor, tanta vibração, tanta unção. Obrigado pela vida dela. Abençoa ela, abençoa sua casa, abençoa seus filhos, filha, filho, abençoa seus sonhos, seu marido. Abençoa, Senhor, o coração dela, e abençoa cada um de nós na volta para sua casa, e que tenhamos uma semana maravilhosa na tua presença, e que toda a honra e toda a glória seja dada somente a ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Antes de você se mexer, se você quiser o livro das festas judaicas, tem lá no Point. Se você quiser fazer sua inscrição para o congresso de adoração, você acabou de receber, não vai gastar tudo, faz a tua inscrição, vai ser uma bênção. E até quinta-feira, estarei ministrando quinta-feira, nos preparando para o nosso jejum. Vai na paz, graça e paz, vá com Deus. Amanhã, 20 horas, tem o Dr. Grady. Amanhã, 20 horas, traga jovens, irmãos. Venha e traga teus filhos, traga jovens para estarem aqui, para ouvirem da palavra, para ouvirem coisas que eles não escutam normalmente. Amém? Vai na paz, uma boa semana, em nome de Jesus.